Memphis Depay, Michele. Vamos fatiar o Memphis Depay ao meio? Primeiro eu vou falar da parte campo-bola e depois o Salazar chega para completar os bastidores da renovação. O contrato está elaborado, acordo feito, mas não foi assinado. Questão física do Memphis Depay, que preocupa nem tanto para o Fernando Diniz. Vocês sabem quando foi a última vez que o Memphis fez uma partida completinha com a camisa do Corinthians? Foi no dia 15 de março, o Campeonato Brasileiro, 1-1 com o Santos. E o Memphis fez o gol do Corinthians. De lá para cá se machucou, se poupou para a Copa do Mundo, não conseguiu disputar direito o Mundial, foi reserva da Holanda e já faz mais de 5 meses, ou quase 5 meses, que ele não joga uma partida completa, mas de acordo com o Fernando Diniz, ontem na coletiva de imprensa após a vitória sobre o Bragantino, o holandês está bem fisicamente. Vamos ver o que disse o técnico do Timão. Os testes dele estão dentro da média, ele está com o percentual de gordura baixo, ele está com o teste de força na média do grupo, então o Memphis está apto na condição dele individual de contribuir. Nesse sentido. Agora eu não sei quando a gente for treinar, se ele não quer criar uma expectativa de que se ele vai jogar não, que eu não conversei com ele ainda do Memphis. Então o técnico Fernando Diniz tem a expectativa, não descarta a possibilidade de utilizar o Memphis Depay no jogo de quinta-feira, a ida das oitavas de final da Libertadores na Argentina contra o Rosário Central. Questão física não é problema, falta ritmo de jogo, mas tem muita burocracia para ser atravessada, precisa ainda renovar visto de trabalho. E o que mais? O que está faltando, Thiago Salazar, para Memphis e Corinthians? Depay e Stabile sentarem-se à mesa e assinarem o contrato. Boa noite. Fala, Silvestre, boa noite. Bom, primeiro que nós já temos uma informação de que talvez tenha sido a última vez que Fernando Diniz falou sobre isso. Ele foi orientado a aguardar e falar menos sobre Memphis Depay nas entrevistas coletivas. Essa é uma apuração aqui da TV Gazeta. E o outro ponto é que o presidente Osmar Stabile continua em dúvida. As negociações acabaram na madrugada de sexta para sábado. O contrato chegou na mão de Osmar Stabile no sábado e ele não assinou. E a informação que nós temos dessa segunda-feira é de que as empresas que, em tese, vão participar do negócio, principalmente para garantir a receita de 15 milhões de reais oriundas do departamento de marketing, isso está previsto no contrato. Essas empresas, segundo a nossa apuração, elas ainda não formalizaram este acordo. E o Osmar Stabile, portanto, enquanto pensa, avisou: se elas não assinarem, eu também não assino e não tem negócio. Por isso que, por enquanto, nada feito. Bom, e aí, qual é a avaliação de vocês de toda essa situação do Memphis Depay? Acho que o mais importante é, caso renove, que seja para que ele dispute a Libertadores, né? Senão, não vai valer a pena. Fala, Alex. Difícil, né, essa situação, porque ela está se enrolando há tanto tempo e desgastando tanto, né? Os próprios torcedores, o próprio Diniz, que agora vai ser, entre aspas, proibido de tocar no assunto. Ou seja, se existe essa recomendação, é sinal de que no próximo jogo, porque a próxima coletiva do Diniz, ele não vai estar. Né? Então, qual é a realidade dos fatos? Se ele não estiver na Libertadores agora, nesse duelo, o Corinthians não se classificando, acabou a Libertadores. Ele viria para a sequência do Campeonato Brasileiro, né? Só. Então, por tanto dinheiro, por tanto sacrifício, por tanto que o Corinthians está tentando se virar para poder pagar o Memphis, a dívida, o novo contrato, realmente um clube que vive a situação financeira que o Corinthians vive, não corresponde com essa realidade. Eu já falei aqui algumas vezes, eu não acho saudável, eu não acho prudente e responsável o Corinthians fazer todo esse sacrifício para poder pagar um jogador, sendo que até salário de CLT está atrasado no clube. Como é que os outros jogadores vão ver o Memphis Depay recebendo tudo isso por mês, sendo que os próprios salários estão atrasados? Eu acho uma equação em que a conta não fecha, sabe? O resultado dá diferente da conta em si. Então, assim, você não pode fazer um negócio com algo que você não tem em mãos. Como é que você faz uma proposta ao Memphis baseado num acordo que ainda não está assinado? Aí você vai, negocia, o Memphis, tá bom, eu aceito. Aí na hora de você trucar, você não tem o dinheiro, não tem a verba? Porque... Peraí, então deixa eu ver. Mas quem ia pagar ainda não assinou. Então, presidente, precisa organizar essa situação, né? Nem adianta fazer a proposta ao Memphis se você não tem o acerto, né? A assinatura,
de quem vai patrocinar a parte dessa grana. Então o negócio está muito nebuloso, isso vai envolvendo o torcedor, isso vai invadindo o vestiário, as perguntas estão sendo direcionadas ao Diniz, não tem como ele fugir dessa questão, mesmo que ele venha a ser orientado, mas o Memphis fica circulando dentro do vestiário do Corinthians sem estar à disposição. O que o Corinthians precisa definir, e de forma emergencial, é resolver a questão. Ou vai ou não vai. Ou vai ou racha. O que não dá é para ficar empurrando essa situação para frente. Não é? Agora que tá todo mundo achando, não, tá tudo certo, o Corinthians topou. O Memphis também topou, vamos assinar? Mas eu não tenho assinatura de quem vai patrocinar. Então o negócio está muito mal formulado, eu tenho elogiado o presidente Osmar, que apagou vários incêndios, né? Mas a condução desse negócio está muito lento, tinha que ser já resolvido isso, de uma forma ou de outra, não dá para arrastar mais. Bom, agora nós vamos conferir a nossa enquete do dia. Uma vitória importante para o Corinthians que dá uma moral para a equipe depois da eliminação na Copa do Brasil. E Pedro Raul fez gol, Garrafa, e tá contando, fez um gol ali, mais um gol aqui, fora o show. Então, resultado importantíssimo para o Corinthians, e nessa correria, jogo atrás de jogo, às vezes não sobra tempo para a gente fazer uma avaliação um pouco mais profunda. Mas a gente, ontem no Mesa, hoje aqui com a redação do Gazeta Esportiva, conversa vai, o Corinthians, ele era o 16º colocado quando chegou o Fernando Diniz no Corinthians. Hoje o Corinthians é o 7º colocado do Campeonato Brasileiro. Mas, e a 3 pontos do G4. E a 3 pontos do G4. E em meio a tantos problemas. Não é só, por exemplo, o por fora que não está acertado. CLT também não está em dia. Então, o Diniz tem um mérito com o que ele está fazendo nesse tumultuado Corinthians, Alex, que merece realmente uma atenção. O Pedro Raul foi dado por muitos, inclusive por mim, carta fora do baralho, porque eu falava, é água com óleo. O Diniz vai lá e dá um jeito de recuperar. Ele recuperou um jogador que está no Corinthians recebendo e que tem que entregar. Nos últimos 2 jogos, ele já fez os seus 2 gols, voltou a marcar. O Caio César até então, era também um jogador que está ali e tal, não sei o que. Caio César que o Diniz já queria desde a época do Vasco da Gama. Ele transformou o jogador em titular. O Garro estava numa queda. É verdade que agora está oscilando novamente, para baixo até a gente pode dizer, mas ele dá a faixa de capitão ao Garro, recupera o Garro. São muitas questões que o Fernando Diniz vem conquistando no Corinthians que merecem elogios, independentemente do que vai acontecer. O Corinthians teve uma melhor campanha na Libertadores do que o Palmeiras, o milionário Palmeiras. Então, fica muito nesse recorte de críticas. O Corinthians está num momento muito difícil, ainda endividado, mas o trabalho do Diniz merece aplausos. E daqui a pouco eu quero falar sobre Mateuzinho, que também dá para jogar na conta do Fernando Diniz. Não é qualquer um. Parabéns, Fernando Diniz. Não é qualquer um que conseguiria fazer desse grupo do Corinthians um grupo que pudesse reagir até pela situação financeira, pela questão de você não receber salário, em dia. E eu já falei isso aqui uma vez, não importa quanto é o salário do jogador, porque ele constrói a vida dele dentro do padrão de vida dele, do que ele ganha. Se você trabalha e ganha 3 mil reais por mês, você não vai fazer dívidas de 10 mil reais. O Corinthians faz, outros clubes fazem, mas você como pessoa física, você dita a sua vida de acordo com o que você ganha. Então, os jogadores têm seus compromissos também. Sim, e com os familiares para honrar, também, né? Ajudam pessoas, a família está por trás do jogador. Se ele não recebe, claro que ele não vai conseguir talvez honrar tudo aquilo que ele se propôs a honrar. E é muito difícil para a pessoa trabalhar assim, jogar assim, manter o foco desse jeito, todo dia ir lá, acordar cedo, treinar, se matar no dia a dia, ir pro jogo, aguentar pressão, aguentar xingamento. E tudo isso é muito difícil de lidar, de administrar, e o Fernando Diniz está conseguindo. Prova disso é a reação do time no Campeonato Brasileiro. Foi eliminado na Copa do Brasil, é verdade, mas num duelo muito equilibrado, teve aquele pênalti lá em Porto Alegre que não foi dado, a gente não sabe qual seria a realidade do jogo da volta se lá tivesse sido 2-1. Então assim, o Diniz, dentro do que ele tem em mãos, claro que ele erra também, ele errou na substituição em Porto Alegre, também, mas todo mundo erra, todos os técnicos erram. Mas o gol foi de bola parada, Alex. Qual?
lá em Porto Alegre. Muita gente falou na substituição, mas até a gente comentou aqui, não, a substituição. O gol do Inter saiu numa bola parada, é só pra pontuar. E deixa eu só, eu não ia falar, mas eu vou falar não agora. Fala, Garrafa. Mas eu vou falar no programa. Segura. Daqui a pouquinho, eu vou dar um bastidor sobre preleção de Fernando Diniz. Eu não ia falar, mas vou falar daqui a pouco. Hoje eu tô daquele jeito. Você vai falar daqui a pouco? Bastidor Agora? do Fernando Diniz. Daqui a pouco, segura, daqui a pouco ele conta. Quero saber um bastidor. Eu amo o bastidor também. Bom, agora, claro que o assunto... Família, mais um giro de notícias exclusivas e atualizado do mercado da bola do maior clube do Brasil, né? Claro que a gente está falando realmente do maior clube do mundo, o Coringão. Então, desde já, peço o seu like, se inscreva no nosso canal, ative também o sino das notificações para você receber as principais informações do mercado da bola do maior clube brasileiro. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Fui!